Eu vou avisar isso todo início de vídeo. Isso aqui é um elástico, eu não tenho nada no meu dente. Oi, gente. Eu sou a Suzana Hora e essa é a minha livraria. E no vídeo de hoje, é um vídeo assim, eu adoro ver esse tipo de conteúdo, então achei que seria legal trazer pra cá. O vídeo de hoje é reagindo a resenhas negativas de um dos meus livros favoritos, que é O Morro dos Ventos e Ventos. Vamos. Só dando um preâmbulo, eu comecei a ler Morro dos Ventos e Ventos esse ano, eu ganhei ele de Natal, comecei a ler ele em fevereiro, pra poder assistir a adaptação que ia vir com o Jacob Elord e a Margot Robbie. E eu fiquei apaixonada na história. Então, terminei recentemente. Sim, recentemente. Pois é. E, tipo, virou um dos livros da minha vida. E eu queria fazer esse vídeo com vocês. Bom, eu pedi pra minha amiga querida Nassara, ou querida amiga Nassara, separar resenhas negativas pra mim. Ela me mandou tudo aqui no WhatsApp. E aí eu vou abrir aqui com vocês. E vamos ver o que tem. Bom, primeira resenha. Uma estrela e meia. O Morro dos Ventos e Ventos. Se você pensa em ler o clássico O Morro dos Ventos e Ventos pensando que vai ser um grande romance, não leia. Fato, não leia. Ouso até em dizer que a minha nota foi influenciada devido às expectativas totalmente diferentes. Durante a leitura você começa achando a escrita interessante e pensa, este livro é uma grande fofoca. E isso acaba te animando, até você chegar na metade do livro. Apesar de realmente ter romance na história, não é um romance que todos estão acostumados, é algo trágico. Verdade? É uma história de vingança, obsessão, antipatia e ódio. Não é algo bonito de se ler, pelo contrário, é agoniante. Pois o Heathcliff decide se vingar não por ter Catherine, mas ele fez isso com... Não, decide se vingar por não ter Catherine, mas ele faz isso com pessoas inocentes. E chega uma parte que você torce para que esse personagem morra para deixar os outros em paz. Pois Heathcliff não é uma pedra no sapato, ele é pior. É péssimo acompanhar toda a história quando tudo pode piorar. Talvez esse livro poderia ter sido bom se eu tivesse ido lê-lo sabendo que seria uma história trágica. Isso é verdade. A maioria das pessoas que eu vi resenha no YouTube antes de eu ler o livro, que falavam mal do livro, foi porque foram ler com uma expectativa totalmente diferente da proposta em si. Mas todo clássico nos dão lições de vida, então aqui estão. 1. O ambiente pode mudar a natureza de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa boa pode se tornar ruim enquanto vive em um lugar opressivo e violento. 2. O ciúme e a obsessão podem trazer grandes estragos na vida de outras pessoas, onde eles passam causam destruição e ruína. Enfim, isso foi o que eu achei da história, e apesar da nota ruim, eu tirei lições interessantes, mas de todo modo não gostei, pois é uma história trágica demais pra mim. Cara, eu fico impressionada, porque a pessoa entendeu exatamente os pontos, a pessoa percebe, pra mim, Susan, se você acha uma leitura agoniante, é porque o autor conseguiu fazer alguma coisa com você, entendeu? Se o propósito do autor era fazer uma história trágica e agoniante, e você sentiu o trágico e a agonia, não deveria ser, tipo, 5 estrelas? Não entendi. Enfim, próxima. Essa resenha tem 2,5. 2,5 estrelas. Até a metade, o livro caminhou ok. Os personagens são chatos, mas dava pra relevar. Mas à medida que os capítulos foram passando, todos os personagens foram ficando inacreditavelmente mais insuportáveis e as situações absolutamente bizarras. Foi difícil chegar até o fim, e o que me manteve lendo foi que, de alguma forma, a leitura flui, a narrativa flui. Não sei bem o que pensar sobre essa história, porque nem pra pensar que os eventos fazem parte da condição humana acho crível. O melhor momento do livro é quando ele acaba. Assim, eu entendo você dizer que existem coisas do livro que não são críveis, porque realmente a forma como o Heathcliff arquiteta a vingança dele, como ele faz as coisas, é tudo realmente muito fabuloso, né? Tipo, no sentido de veio de uma fábula. Porque, assim, é muito exagerado, mas eu acho que é justamente esse o brilho. Justamente pra gente entender a raiva dele, o que aconteceu com ele foi tão problemático que ele se tornou essa pessoa que faz essas coisas absurdas. 1 estrela, próxima resenha. Meu Deus, falaram tanto desse livro, prometeram tanto e não entregaram nada. A única parte que me apeteceu foram os primos juntos no fim, apesar de eu achar isso estranhíssimo. Desculpa, não sabia que essa resenha tem spoiler, mas acabou tendo. E assim, como que não entregou nada, entendeu? E se você gostou do fato dos primos terem ficado juntos no final, significa que você entendeu a trajetória de tudo e percebeu que isso é um final feliz pra história. Então como que você não achou que entregou alguma coisa? Você se envolveu de certa forma. Outro de 2,5. Enfim, acabei. Na primeira vez que tentei ler, nas primeiras páginas, acabei desistindo, mas dessa vez foi diferente.
O começo me deixou bem curiosa, mas quando cheguei na metade começou a ficar arrastado e confesso que só terminei de ler porque me forcei. Por mim, a história não passa de uma fofoca que a governanta conta. Sim, é ela que conta a história. O que me fez questionar a veracidade dos fatos, já que tudo está no ponto de vista dela. Ela foi a responsável por eu pensar várias vezes em abandonar a leitura. Nelly é, sem dúvida, a pessoa mais intrometida e fofoqueira que já vi. Isso eu concordo. A maioria das coisas que acontecem é porque ela acha de bom tom tomar decisões pelos outros. Não vou dizer a maioria, mas boa parte. Todos os personagens são loucos ou doentes e têm umas atitudes tão infantis que chega a dar ódio. Passei muita raiva lendo esse livro. Cara, isso é outra coisa. Se as atitudes dos personagens são pra irritar e elas te irritam, isso não é um sinal de que o livro é bom? Que o livro é bem escrito, bem construído, a ponto de fazer você se envolver dessa maneira? Sabe, isso que me pega às vezes quando as pessoas fazem essas resenhas. Todo livro tem um propósito. Um livro de romance tem o propósito de te deixar acreditando no amor, com o coração quentinho. Um livro de terror tem o propósito de te assustar. Um livro de suspense tem o propósito de fazer você se envolver e ficar curiosa pelo que aconteceu de fato. Todo livro tem um propósito. E o propósito desse livro é mostrar a crueldade que as pessoas podem chegar pra se vingar, entendeu? É mostrar como que as condições de vida de uma pessoa transformam ela e fazem ela um ser humano horrível, entendeu? Como as pessoas podem ser egoístas, como o livro é sobre muitas coisas. Se você percebe que os personagens são assim, você chega a essas conclusões, isso não é um sinal de que a autora fez um bom trabalho, fez o que ela deveria fazer pra fazer você chegar no lugar onde ela planejou? 1h30. Abandonei porque tenho trauma de personagens que assombram a narrativa e Cat me dá raiva quase todas as vezes. O que ele quis dizer com personagens que assombram a narrativa? Enfim. Nossa, tem uma resenha enorme aqui. Romance ou terror? 3 estrelas. É proibido falar mal de clássicos nesse aplicativo? Porque o que tenho pra falar sobre esse aqui não é muito legal. Me venderam como se fosse uma história de amor linda. Acabei com medo de encontrar o Heathcliff na cozinha quando for beber água de madrugada. Que livro mais esquisito é esse? Sinceramente, achei bastante mediano, um livro cansativo, com várias partes desnecessárias que me fizeram demorar pra acabar de ler. Tudo bem que talvez minhas expectativas estivessem erradas, mas todo mundo trata como se fosse um romance mesmo. Eu não sei que todo mundo é esse, gente. Assim, primeiramente, não gostei da forma como a história é contada. Essa coisa de tudo vir da visão da Nelly acabou um pouco com a graça pra mim. Fica confuso e a história é pouco confiável. Fora que a gente não consegue ver os detalhes particulares de cada personagem, e isso me incomoda. Outro ponto horrível, e talvez pior pra mim, é a forma como os romances são desenvolvidos. Todos da mesma forma, que já é uma coisa que me incomoda. Um tratando o outro terrivelmente mal. E aí, do nada, eles estão apaixonados? Achei completamente sem noção. Todos os romances não são desenvolvidos dessa forma. Não são desenvolvidos dessa forma. Assim, tem os 2 principais romances, eu diria que são desenvolvidos assim, né? Que no caso é o do Heathcliff e da Cat, e depois o da outra Cat, a Catherine 2, e o primo dela. Mas assim, ainda tem outros romances desenvolvidos no livro que não são dessa forma. No caso, com os 2 tratando mal, né? Tem outros que é ninguém tratando mal, tem outros que é um tratando mal e o outro não tratando, entendeu? Enfim. Achei tudo completamente sem noção. Pra mim, tudo aquilo é injustificável e não tem um pingo de amor, apenas maldade mesmo. O passado, o ódio entre as famílias, as lembranças, nada disso justifica todas aquelas atitudes de nenhum deles. Existem pequenas, muito pequenas mesmo, ilhas e demonstrações de amor e partes carinhosas no meio de um oceano inteiro de puro ódio e violência. Acho bizarro as pessoas tratarem qualquer atitude daquela como paixão ardente ou amor profundo. Assim, pode ser paixão ardente, não amor profundo, mas pode ser paixão ardente, porque a paixão, a gente costuma ler livros sobre a paixão bonita, né? A paixão que nos leva a fazer coisas bonitas e tal. O Heathcliff faz uma loucura por mim, literalmente, entendeu? Alcione escreveu a música pensando nele. Tô zoando. O personagem que começa o livro é totalmente desnecessário pra história. Realmente não entendi como a autora quis estruturar esse texto. Como ponto positivo, gosto da forma de descrever o ambiente, as paisagens da charneca, o clima, tudo isso me deu vontade de conhecer o lugar. Eu consigo imaginar perfeitamente as 2 casas e a vila, mas acredito que seja um dos poucos pontos positivos do livro. A melhor parte é o último capítulo, só dei nota 3 por ele. Se toda a história tivesse aquela pegada e energia, acho que eu gostaria muito mais. Gente, mas aí é aquilo, né? Você tá esperando uma coisa que o livro não te promete, entendeu? Aí fica muito complicado mesmo. Uma nota. O Morro dos Ventos Vivantes.
Não sei se foi uma nota não, uma estrela, desculpa. Não sei se foi por conta da versão antiga que eu li, mas eu achei a escrita muito confusa. Muito difícil de acompanhar a história. Eu precisei assistir o filme para começar a entender um pouco da história, apesar de achar o filme bem diferente desse livro. Bem diferente, não, é totalmente diferente. Não achei uma história muito romântica, como dizem. Gente, quem anda dizendo pra vocês que esse livro é de romance? Não é possível, mano. Ó, mais duas. Chatice, uma estrela. Povo doido, sem educação e com falta de serviço. Principalmente essa Cat chata. Heathcliff, então, nem se fala. Dropei mesmo. Provavelmente não terminou de ler. Mas aí eu faço uma pergunta pra vocês. Como que vocês acham que as pessoas que tinham algum dinheiro ou alguma coisa, que é o caso deles, né, naquela época se portavam? Vocês não acham que essas pessoas eram enfadonhas, egocêntricas e tratavam empregados mal e esse tipo de coisa? Vocês acham que eles eram bonzinhos, igual em Bridgerton? Tipo, pelo amor de Deus, galera. 2,5 estrelas. Realmente não gosto. Já havia lido ele em 2011, mas dei uma nova chance por achar que era muito imaturo pro livro na época. Mas eu realmente não gostei. Leitura chata e maçante. Assim, essa é a melhor resenha de todas, porque se você achou chato, é o melhor que você pode dizer sobre ele, porque você criticar a história, ou a construção, ou a escrita, pra mim é só, sei lá, leu com desatenção ou leu esperando outra coisa, entendeu? Você acha chato? É perfeitamente plausível. É mais plausível do que você dizer que foi mal construído. Esse é o fato. Cansativo. Demorei pra engrenar. Aliás, não tem um personagem bom no livro. Só gente maldosa e cruel. Deve ser o contexto da época em que foi escrito. 3 estrelas. Obra enjoativa, mas é original. Esse tem 3 estrelas também. Sinceramente, foi o único livro da minha vida que eu abandonei. A história tem um potencial imenso, porém a escrita se torna totalmente enjoativa, fazendo com que eu, que sou um leitor novato, não conseguisse ler. Cara, essa história de ser um leitor novato pode ser crucial na leitura de alguns clássicos, porque tem clássicos que são clássicos que não são difíceis, que são molinhos de ler, que não requer muita bagagem literária. Mas tem outros, e eu acho que é o caso de Morro dos Ventos Vivantes, não que você tenha que ter lido, nossa, muita coisa. Eu, particularmente, li pouquíssimos clássicos na minha vida. Mas já li muita coisa e de coisas variadas. Então eu acho que te prepara melhor pro estilo de narrativa da autora, entendeu? Porque, assim, é muito complicado, porque tem livros que exigem que você já tenha tido contato com vários tipos de escrita, entendeu? Pra você aproveitar o melhor dele. Então eu realmente acho que se você... Não que eu ache impossível você aproveitar o livro se você não tiver lido coisas antes. Tipo, primeiro livro da minha vida. Eu só acho que você vai aproveitar bem menos do que você poderia, entendeu? Por exemplo, talvez pra mim ter lido Jane Austen antes de ler esse livro foi crucial. Por que eu acho que foi tão importante eu ter lido Jane Austen antes desse livro? Não porque eu acho que a escrita seja parecida, mas porque eu acho que me preparou, de certa forma, ao estilo de literatura clássica, porque... E principalmente dessa época, porque elas são meio que contemporâneas, né? Tipo, uma da outra. Então, é aquilo. Algumas coisas te preparam pra outras. Então, talvez, se você não tiver lido nenhum clássico antes, ou não tiver lido livros de gêneros variados, esse tipo de coisa, talvez não seja tão interessante você pegar Morro dos Ventos Vivantes assim de cara, entendeu? Mas não que você não vai entender, mas porque você não vai aproveitar o néctar da coisa. 3 estrelas a próxima. Inúmeros erros de linguagem. Inúmeros erros de linguagem. Embora eu esteja amando a leitura, devo dizer que os inúmeros erros gramaticais da tradução me deixam bem insatisfeita e arrependida de ter comprado essa obra da editora Príncipes. Não sei que editora é essa. Certamente editoras mais respeitáveis devem ter caprichado mais na língua portuguesa. Gente, a edição que eu li, que é a Clássicos Zahar, eu não tenho um A pra dizer sobre essa edição, muito pelo contrário, ela é perfeita, ela tem nota de rodapé, ela tem textos introdutórios, ela é ótima e, assim, se você quer ler um clássico, eu indico que seja nessa edição. É isso. 3 estrelas. Travei na leitura. O livro tem uma história boa e pra quem assistiu o filme primeiro, assim como eu, né, eu acho, o filme é extremamente reduzido ao livro. Durante a leitura, você fica querendo saber mais da história e o que vai acontecer, mas chega uma parte que os capítulos são muito repetitivos e não acontece nada demais. Uma história que poderia ser melhor trabalhada. Eu acho 0 os capítulos repetitivos. Eu acho que algumas coisas que se repetem são para reforçar traços de personalidade das pessoas inseridas na história, mas não que ele esteja repetindo sem propósito. Enfim. Gente, já li todas.
Passou muito rápido. Gente, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram desse formato de vídeo, de reagindo a resenhas, comentando um pouco mais, eu volto aqui pra trazer. Porque eu queria muito falar de Morro dos Ventos Vivantes aqui no canal, mas eu não sabia como fazer e eu não me sentia preparada pra fazer um extenso vídeo de resenha, né? Porque, sei lá, eu não sei se eu tô nesse patamar ainda. Mas eu queria muito falar sobre ele. Eu quero trazer um vídeo também, livro versus filme, vou ver se eu faço isso. Mas eu queria assistir algumas outras adaptações antes de trazer esse conteúdo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Comentem sugestões de vídeos também. Me sigam nas redes sociais, é Livreira da Hora em todas elas.